Isso aqui é a história do nosso planeta. Tá? Do planeta todo. Tá? Então vocês vejam que eu vou falar apenas desse pedacinho aqui, hoje. Só esse pedacinho. Não é verdade que o ser humano encontrou dinossauros, essas coisas, nada existe. Né? O dinossauro desapareceram muitos milhões de anos antes da existência do ser humano. O máximo que o ser humano pegou foi um mamute, que nada mais é do que um elefante bem grande, muito grande, né? Que inclusive foi encontrado alguma espécie descongelado naquilo que a gente chamava de União Soviética, mais ao norte, perto da Sibéria. Ele morreu, inclusive. Tem até um museu que apresenta esse mamute. Ele morreu comendo grama, eu acho que foi uma avalanche de gelo, né? Que ele acabou morrendo com a boca cheia de mato, né? Para se alimentar. Mas então do que nós vamos falar? Nós vamos falar desse período da história. Tudo isso aqui hoje. Nós vamos passar para a história e vamos até os nossos dias atuais. É claro que o meu objetivo não é esmiuçar os detalhes. Eu só quero mostrar a origem e a essência da política. Mas eu não posso falar em política sem falar da história, porque eu estaria falsificando alguma coisa. Por que eu estaria falsificando? Porque as pessoas pensam e escrevem e agem conforme o seu tempo. Então eu tenho que entender as pessoas no seu tempo. E eu vou falar de coisas aqui muito delicadas que vão tocar talvez o íntimo de vocês, mas eu espero que vocês entendam que o objetivo é entender a essência da política. Tá? Política na pré-história. Tá? Veja, teve um momento que surge a política que é muito importante. Esse momento vocês imaginem o cenário. O ser humano, 3 milhões de anos, até mais ou menos 250 mil anos atrás, ele vivia no planeta Terra, onde tinha aqueles mamutes, um planeta onde o verão talvez fizesse 5 graus, o rigoroso verão. O planeta era diferente há 250 mil anos, era bem mais frio, as pessoas estavam isoladas, porque elas eram coletoras. Em dado momento, elas colhiam o que elas podiam e sobreviviam e se escondiam, mais se escondiam do que saíam à luz do sol, porque era muito fraco. E num determinado momento, alguém vai em direção a um grupo, um outro semelhante caminhando em 2 pernas, para tirar a comida que eles tinham. Nesse momento, algum ser humano pega aquilo que está mais próximo dele, muito provavelmente um osso de animal, e agride quem vai atacá-lo. Ah, não, Samira, espera aí. O senhor está querendo dizer então que a política é violência? Não. Eu estou dizendo que a política, ela nasce de uma ação de defesa. Eu estou dizendo que é o instinto de sobrevivência, que uma ação de defesa do meu interesse e do meu grupo em manter aquilo que eu consegui colher para poder sobreviver. Então é nesse momento que o ser humano começa a fazer política, quando ele começa a defender o seu interesse. Porque então é o momento em que ele se relaciona com outra pessoa. Em algum momento da história, isso deve ter acontecido. E é aí que a gente diz que é a essência da política. E eu não estou falando em partido, porque isso está bem longe de acontecer ainda na história. E aí, mas por que isso vai acontecer? Isso que é importante, né? Nós temos, então, a intuição como fonte dessa ação política. Nós temos bandos coletores que viviam sem recursos, e aí nós estamos falando de 40 mil anos antes de Cristo. Veja, nós estamos no ano 2021 depois, né? Nós estamos falando aqui em 40 mil antes. Então isso é uma quantidade de tempo que a gente tem dificuldade de imaginar, né? Então vejam, o que eu estou colocando para vocês aqui são as condições que essas pessoas viviam. E lá elas já faziam política. E essa política tem uma fonte. Vamos ver qual é a fonte. Aqui as condições de vida dela. Nós temos aqui
De 40 mil até a chamada pré-história, né, e em diante, nós temos o desenvolvimento e o crescimento da população. Só que esse crescimento, esse desenvolvimento da população, vocês imaginam a que custo? Se hoje nós temos uma grande taxa de mortalidade infantil, vocês imaginem num planeta ainda muito hostil, um clima hostil, sem se saber absolutamente nada de medicina, sem tecnologia, né? A mortalidade era muito grande. Então eu tenho que fazer coisas que vocês até vão duvidar, mas que existiram. Vamos lá. Então, o que eles basicamente tinham, e vão se indo até a pré-história, para desenvolver? Eles começam, a partir de 40 mil anos em diante, começam a desenvolver a língua. Uma língua um pouco mais articulada. Tá? Não chega a ser ainda uma língua, como nós vamos conhecer, que dá origem às línguas que nós falamos hoje. Né? Eles têm moradias em cavernas, eles sobem em árvores para se proteger. A grande diferença deles para os animais praticamente são essas. E eles também caminham em 2 pernas. E esses são os nossos ancestrais. Né? Aí eles começam a dominar o fogo e o arco e flecha, o que vai dar uma condição tecnológica para eles, né, muito grande. Porque o fogo, ele assusta o animal até hoje, e a flecha é uma possibilidade de ataque aos animais e também mais tarde aos seres humanos, à distância. Então eu me protejo, fico à distância e uso o arco e flecha. Né? Então isso é super importante. E aí tem um papel fundamental, principalmente das mulheres, e elas vão gerar uma revolução nessa sociedade muito importante. São grupos nômades que eles estão caminhando, eles fazem um trajeto todo o tempo em busca de calor e alimento, certo? E o que acontece? As mulheres acabam notando que aonde elas largaram o lixo, e depois eu vou falar por que as mulheres, nascia coisas iguais a que elas tinham colocado no lixo. Que elas levavam às vezes 1 ano, 2 anos para passar no mesmo lugar. E aí então nasce aquilo que a gente chama de a grande revolução agrícola do planeta. O homem começa a perceber que aquilo que ele joga no chão nasce, a tal semente. E aí ele muitos grupos passam a se sedentarizar, passam a começar a ir para fixação na terra. Porque se larga lá a semente, ela vai nascer, eu tenho que cuidar dessa semente, para que ela não seja destruída. Eu tenho que saber a localização, então eu começo a ficar no mesmo lugar. Então a revolução da agricultura e a criação de animais domésticos, ela vai mudar isso aí. Vocês vão me perguntar por que as mulheres? E ainda não me perguntaram. Muito provavelmente, tá? E quando a gente fala dessa época, a gente quase não tem registros, né? Fósseis. Muito provavelmente as mulheres tinham, porque é delas que viam as crianças. Então, muito provavelmente, elas ficavam sempre na retaguarda e mais tempo parada, enquanto os homens saíam, porque não tinham que cuidar de criança nenhuma, né, que estava na barriga, porque a mulher com a criança na barriga, ela fica mais lenta. Concordam comigo? Ela fica mais lenta. Se ela fica mais lenta, ela não está apta a buscar alimento. Então o homem que não carrega a criança, ele vai buscar o alimento, porque ele ainda é mais ágil, porque não tem aquela barriga de vários meses de uma criança. Então a mulher vai perceber aqueles detalhes que os homens estão na floresta, nos campos, procurando comida, coletando frutas e etc. A sedentarização, ela vai gerar o quê? Mais alimento. E quando eu tenho mais alimento, eu tenho mais população. Porque eu ainda não estou dominando a natureza. Eu recém comecei com a agricultura. E à medida que eu tenho mais produção de alimento, eu tenho a possibilidade de aumentar a população. E se eu tenho possibilidade de aumentar a população, a minha organização social fica mais complexa. Eu agora tenho que dizer, o Everton, que é maior, mais veloz, vai caçar. O Tiago não, o Tiago vai pescar.
Por quê? Porque ele não é tão veloz quanto era. Eu estou fazendo política. Eu estou separando as pessoas. Eu estou classificando as pessoas. Eu estou dizendo, este é melhor. Só, mas quem sou eu para dizer isso? Eu sou o mais forte. E eu posso dizer isso. Porque ninguém vai querer me enfrentar. Então, eu começo a desenvolver uma sociedade centrada na qualidade do forte. Tá? Só que aqui nós temos ainda uma questão muito forte em muitas sociedades primitivas, que a mulher era idolatrada. Porque ela era a fonte da possibilidade de sobrevivência de um grupo. Porque sem ela não tinha criança. Então, muitas sociedades são ainda, nesse período, começam a se construir de forma complexa, como matriarcais, onde a mulher é determinada. Porque ela, afinal de contas, sem ela, eu não tinha mão de obra, digamos assim. Vamos usar essa expressão, porque sem as pessoas eu não consigo sobreviver. Quanto mais pessoas, mais chance eu tenho do meu grupo sobreviver. Então, a mulher tinha uma preponderância em muitas sociedades por conta da natureza dela, enquanto mulher, enquanto aquela que gera outro semelhante. E as divisões de tarefa, elas têm uma visão clara e notória de elaboração de política. Porque para mim, dizer que A é melhor que B, eu tenho que estabelecer uma relação com. Isso eu estou fazendo, eu estou defendendo interesses do meu grupo. E eu tenho que ter poder para dizer isso. Zanirati, mas nós não queremos poder, porque poder é muito ruim. Gente, poder é tão bom quanto ruim. Depende do que eu faço com ele. Todos nós desejamos poder, e muito poder. Nós desejamos, nós buscamos todos os dias mais poder. Se eu tivesse mais poder, eu poderia fazer isso. Tem gente que busca poder para roubar. Tem gente que busca poder para ajudar. Ou vocês acham que a Madre Teresa de Calcutá não tinha poder? Tinha ou não tinha? Tinha poder. Hitler tinha poder? Tinha ou não tinha? Tinha. Fizeram coisas diferentes com o poder. O poder é bom ou ruim? Nem bom, nem ruim. Depende. Depende de quem está no poder. De quem se colocou no poder ou como ele foi colocado no poder e para que ele serve. Mas, na verdade, por que tu colocou essa situação da pré-história? Porque eu estou mostrando aqui que lá no início, quando nós temos a primeira ação política, ela vai se desenvolvendo à medida que a sociedade vai se tornando mais complexa. Então, o jeito de fazer política, ela vai se modificando. Tanto é que nós já chegamos aqui numa situação onde eu tenho divisão de tarefas dentro de uma determinada sociedade, que já é bem diferente do início.